Guerra da Papoula é um livro que promete muito, uma história sombria, um mundo baseado na Ásia real, acontecimentos chocantes, mas é um livro que entrega muito pouco. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes, não se esqueça, você está na Biblioteca Fantástico 88 e eu sou Pedro. Lembrando, essa é uma review sem spoilers, então se você ainda não leu o livro e você não quer estragar a sua experiência, fique tranquilo. Nesse vídeo não vai ter nenhum spoiler que já não esteja na sinopse do livro, beleza? Bora pro vídeo. Bem, Guerra da Papoula é um livro de fantasia, escrito pela Rebecca Kuang, uma autora sino-americana, acho que seria o termo correto, publicado em 2018. Essa é a ficha técnica, caso você se interesse. E ele é publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Edição padrão, não é edição de luxo, não é capa dura, capa de papel normal. É uma boa edição, ela é bem bonita, a capa é a mesma capa original, a única diferença é que a versão americana tem a lombada arredondada, como é padrão lá de fora. No interior não temos ilustrações, não temos nada, temos apenas as ilustrações do começo do capítulo, normal. No geral, uma boa tradução, não achei problema, mas também não tenho muito a comentar sobre a edição. Acho que é um bom trabalho da Intrínseca, acho um pouco caro, pra ser sincero, mas... bem, Brasil, fazer o quê? Seguindo pro livro em si, até onde eu sei é o primeiro livro da Rebecca Kuang, então muita coisa aqui provavelmente pode ser devido ao fato de ser o primeiro livro dela. Os primeiros livros é normal que seja, não mais fraco eu diria, mas são autores iniciantes, eles não têm tanta experiência. Dizem que Babel, que é o livro mais recente dela, também é muito bom, não sei, não pretendo ler, enfim. Bem, vamos lá. O conceito de Guerra da Papoula é que ele se passa num mundo baseado na Ásia real. Então, você tem uma versão da Inglaterra, que são representadas por pessoas ruivas e etc. Você tem o país em si que a história se passa, que é inspirado na China histórica. Você tem o Japão, que são os vilões da história, é equivalente, né? O Japão, que são os vilões da história. E você tem algumas outras menções a outros países e a outros povos, incluindo os mongóis, também são citados. É um conceito muito legal. O sistema de magia, a premissa é que ele é ligado aos deuses, e os deuses têm um papel importante nesse mundo, e muito da história se desenvolve ao redor disso. Isso não é um spoiler, tá? No próprio conceito do livro, na própria sinopse tem isso. A gente tem uma promessa de uma história extremamente sombria, com acontecimentos muito reais e muito violentos. E, de fato, tem bastante coisa violenta. Se você não gosta de histórias violentas, se isso é um gatilho de alguma espécie pra você, não é uma boa leitura, não recomendo. Mas, pra mim não foi um problema, não achei que foi... É sombrio, mas não chegou ao ponto de me incomodar. Vamos pra história. O livro gira em torno da Rin, que é uma órfã de guerra. De uma guerra que aconteceu 20 anos antes, se eu não me engano, entre o Império Chinês, eu vou chamar pelos nomes reais, é mais simples, e o Império Japonês. Essa guerra é baseada na Guerra Sino-Japonesa, que é uma guerra que precede ali a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda, não me lembro certo. Enfim, essa guerra, eles venceram, a China venceu por muito pouco, mas foi uma desolação para eles e muitos órfãos surgiram porque muitos homens morreram na guerra. E a Rin é uma dessas órfãs. Depois da guerra, houve um programa, o livro passa bem por cima sobre isso, mas houve um programa de adoção para incentivar que esses órfãos não se tornassem um problema. E as famílias que decidiram adotar esses órfãos recebiam bonificações monetárias. E é por isso que a Rin foi adotada, e a família dela odiava ela. No fim das contas, eles só adotaram por causa do dinheiro. E ela era basicamente uma escrava para eles. E aí tem uma prova, baseada também em fatos históricos. De fato, existia uma prova parecida com essa na China da época. O objetivo dela é levar a uma escola militar, de onde saem os oficiais do exército, diplomatas, pessoas de cargos mais altos, que é a única chance que a Rin vê de melhorar de vida, de sair dessa vida merda. Então ela estuda, e nesse ponto a parte sombria do livro começa. Eu vou comentar um pouco mais a fundo disso depois. Mas... esse é o kick da história, esse é o hook da história. Basicamente, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é essa da escola. Ele tem uma pegada muito... como eu posso dizer? É o nome do vento. Assim, tem o professor maluco, que é o cara claramente ligado à magia desde o começo, e depois isso é confirmado. Tem os nobres que lidam mal com ela, porque ela é uma pobre. Tem o professor que não gosta dela porque ele é elitista. Tem todas as cartas de O Nome do Vento estão aqui. Esse primeiro trecho é o trecho da escola, tudo bem, a gente vai falar um pouco mais dele depois. Depois, nós temos o trecho da Rin no exército. E por último, nós temos o trecho da Rin pós-exército, por assim dizer, que eu não posso entrar muito a fundo, porque seria um spoiler. Esse é um vídeo sem spoilers, então eu não posso adentrar muito nas coisas. Vamos por partes. Primeiro, a prosa. É o primeiro livro da Rebecca Kuang, então é de se esperar que a prosa dela não fosse tão polida, e de fato ela não é. Não é um defeito,
É uma prosa muito direta ao ponto, por assim dizer. Ela não tenta florear, ela não tenta embelezar as coisas, mas funciona. Por ser direto ao ponto, não vai provavelmente chamar muita atenção, você não vai parar e ficar contemplando quão bem escrito um parágrafo, ou um trecho, ou um capítulo é, mas é satisfatório, não é realmente um problema do livro. Poderia ser melhor, provavelmente, mas poderia ser bem pior também. Então, entre os problemas do livro, esse não é um deles. Segundo, nós temos o ritmo da narrativa, que não é dos melhores, para ser sincero. A primeira parte se arrasta um bom bocado, e não é um livro grande, tipo, na edição brasileira ele tem 503 páginas, não é nada demais, mas a primeira parte ela arrasta um pouco, sim. Não chega a ser insuportável de chato, não é um Temor do Sábio da vida, mas definitivamente podia ser um pouco mais rápido. A segunda parte e a terceira são mais rápidas, o ritmo melhora um pouco, mas é isso, também não tem muito o que reclamar do ritmo além da primeira parte. E a gente chega nas partes problemáticas. Primeiro, o plot em si, as plotlines. Existe um problema muito grande no livro sobre como ele resolve os problemas que ele introduz. Então, primeiro, tudo se resolve muito rápido e muitas vezes muito fácil. Um problema é apresentado num determinado capítulo e resolvido ou no final desse mesmo capítulo ou no próximo. Você não tem problemas que surgem, por exemplo, no começo do livro e que só resolvem no final. Você não tem essas plotlines que são abertas e que te deixam margem para olhar e ficar se perguntando como aquilo vai ser resolvido. Tudo acontece e é resolvido logo na sequência. E isso gera um problema, porque quando acontece a primeira vez, ok, tranquilo. Quando acontece a segunda, ok, tá começando a ficar estranho. Quando acontece a terceira, você fala, ok, entendi. Quando acontece a quarta, você não tem mais tensão. O livro não consegue mais te dar uma tensão, porque você sabe que, independente de qual problema seja introduzido, ele vai ser resolvido muito provavelmente ou no final desse mesmo capítulo ou durante o próximo. Então, isso gera um problema sobre manter a tensão da narrativa. Então, mesmo nos momentos que ela tenta manter essa tensão, ela não consegue. Porque você já está tão acostumado às coisas se resolverem tão rápido, e, na verdade, elas nunca param de se resolver muito rápido, que tu simplesmente não fica tenso, você sabe que aquilo vai se resolver. Outro problema da narrativa é os gatilhos que levam as coisas a acontecerem. Eu vou falar isso mais a fundo no próximo ponto, mas a Rin é uma personagem burra. Ponto. Não existe outra definição sobre o que essa personagem é. Ela é burra. E quando digo que ela é burra, eu não quero dizer isso no sentido de construção de personagem, porque ela é uma menina do interior. Você pode fazer uma construção de personagem que é: esse personagem vem do interior, portanto ele é ignorante do mundo maior lá fora. Ele chega na capital e ele sofre, ele é enganado, ele precisa se esforçar 2 vezes mais do que as outras pessoas, porque ele não teve acesso a essas informações antes. Isso é uma construção de personagem completamente válida. O Roda do Tempo faz isso muito bem, inclusive. Outras obras de fantasia diversas fazem isso e funciona bem. Não é o caso aqui. A Rin, ela não é ignorante, a Rin é burra. E o grande problema disso, além do fato de isso ser um tanto frustrante normalmente pro leitor, porque você pode construir um personagem burro e ele ser interessante, mas no geral, quando um personagem ele é apenas burro, ele não é ignorante, isso não é parte da construção de personagem dele, isso tende a ficar chato, porque é um personagem burro, você não quer acompanhar um personagem burro no geral. Mas, enfim, o problema dela ser um personagem burro é que em vários momentos, os ganchos da narrativa se baseiam em: a Rin é burra, ela fez uma besteira e por isso X coisa acontece. E isso é constante durante todas as 500 páginas. Isso é constante durante todo o desenvolvimento da narrativa. Lembra que eu falei sobre você não construir tensão? Além de você não construir tensão, você constantemente vai se ver olhando para as atitudes da Rin e falando: meu Deus, por que alguém faria isso? Não faz sentido, são atitudes que não fazem sentido, simplesmente. E tudo bem, beleza, vamos ignorar esse ponto. A narrativa tem outros problemas. Primeiro, várias das coisas que acontecem sem construção. Então, X personagem vai sofrer X coisa, só que você nunca viu esse personagem. Aquilo não tem impacto em você. Uma morte, ou um ferimento, ou o que quer que seja, só é impactante pro leitor quando você conhece aquele personagem. Se você não tem nenhum contato com ele, não faz realmente diferença pra você. Outro problema, tangentes. A narrativa certas vezes precisa ir pra certo ponto, e a Rebecca não toma o tempo de construir o caminho até lá.
ela simplesmente pega e, opa, precisa chegar aqui. Pronto, chegamos. E é isso. E principalmente no livro de fantasia, onde o grande foco muitas vezes é essa construção de personagem, de mundo, tu fazer essas tangentes tende a não ser muito legal. Torna a leitura menos prazerosa do que outras obras que tomam esse cuidado de sempre construir o caminho para chegar onde você quer chegar. Existe também um problema sobre revelações. Algumas coisas são reveladas que não deveriam ser. Isso volta um pouco pro que eu falei sobre o livro resolver as coisas muito rápido. Ele também revela coisas muito rápido. Tem certas coisas que deveriam ter sido plot twists. Tem certas coisas que deveriam ter sido apresentadas de uma forma surpreendente. E elas não são. Elas simplesmente são apresentadas. Assim, pronto, isso aconteceu. E não tem impacto nenhum. Quando o vilão do livro é revelado, isso não tem impacto nenhum. Você olha e fala, nossa, essa pessoa era o vilão. Foda-se. Enfim, isso acontece com frequência durante o livro e não é legal, não é uma coisa boa. Então, é outro problema e acho que vocês estão vendo mais ou menos já qual foi a minha opinião sobre o livro, né? Mas a gente ainda não chegou na pior parte, que são os personagens. Como eu disse antes, a Rin é burra, só que o nível em que ela é burra é inacreditável, simplesmente. Ela toma decisões constantes que não fazem sentido. E o jeito que a Rin é construída, e eu quero deixar bem claro que eu entendo que ela é uma personagem feita para ser falha, é ruim. Porque, tudo bem, ela é feita para ser falha, ela é feita para que você talvez não goste dela, só que, ao mesmo tempo, as decisões que ela toma não são compreensíveis. Quando uma personagem escolhe fazer uma coisa para mover o plot para frente e só, é muito difícil de você começar a ter qualquer apego com ela. E, principalmente, o que é um dos maiores problemas do livro inteiro, protagonismo. A Rin é blindada pelo plot, completamente blindada. Ela pode tomar as piores decisões possíveis e ela faz isso com frequência. E ainda assim, não tem consequências. Lembra que eu disse que o livro é muito sombrio? De fato ele é. As cenas de luta são muito violentas, você vê cenas grotescas sendo descritas com detalhes. Ele tem um foco muito grande, e isso é de longe a melhor qualidade do livro. Ele tem um foco muito grande nas vítimas da guerra e o que elas sofreram, e menos sobre os soldados e mais sobre as pessoas que estão sofrendo com a guerra. E isso é muito bom, beleza. Só que nada disso que é sombrio acontece com a Rin. A Rin literalmente toma decisões que têm consequências gigantescas e nada acontece. E não só nada acontece, como em diferentes trechos do livro ela toma decisões burras, ela afeta a vida de outras pessoas e a narrativa beneficia ela. E muitas vezes dá a entender que ela estava certa o tempo inteiro, quando ela claramente não estava. Como eu disse, eu não quero entrar em spoilers aqui, então eu não posso destrinchar essas decisões burras e mostrar como a narrativa, na verdade, presenteia a Rin por fazer essas decisões. Mas isso é constante, e se você leu esse livro, se você vai ler esse livro, você vai perceber que isso acontece. Isso acontece inclusive até o final da narrativa. E tudo bem. Tudo bem. A Rin é uma personagem ruim, assim, já entendeu. Mas e os outros personagens? Eles são fracos, na melhor das hipóteses. Alguns deles são extremamente genéricos. Você tem um amigo que é extremamente inteligente e por um momento você acha que ele tem um amor platônico por ela e na verdade ele não tem, o que acontece em O Nome do Vento. Você tem a figura do sexo oposto que é muito bonita e perfeita e ela bate em todos os aspectos de compatibilidade com o protagonista, igual O Nome do Vento. Você tem o cara que é um nobrezinho babaca que não gosta da Rin porque ela é pobre e veio do interior e tudo isso, igual O Nome do Vento. Você tem... acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Eu tô fazendo comparações com O Nome do Vento porque é uma leitura recente, eu tô meio que no processo de leitura do Temor do Sábio. Spoiler, tá bem ruim. Mas é uma comparação justa. Embora hajam sim muitas similaridades entre esse trecho da escola com o trecho da universidade em O Nome do Vento, é mais uma questão de os personagens são muito padronizados do que você espera no livro de fantasia, principalmente com essa temática de escola mágica e etc. São personagens bem genéricos, ela segue muitas tropes, o que não seria um problema se a protagonista fosse interessante. É o que O Nome do Vento faz, citando por comparação, já que a gente está comparando as duas obras. Tem alguns personagens que são legais, pelo menos no conceito. Eu não acho que nenhum deles é desenvolvido o suficiente para ficar interessante. E na verdade, esse é o grande problema de O Nome da Papoula. O Nome da Papoula.
Oh, do Papola. E na verdade, esse é o grande problema de A Guerra da Papola. Ele tem conceitos muito bons. O sistema de magia tem um conceito perfeito, mas ele não é bem desenvolvido. Vários personagens têm conceitos perfeitos, mas eles não são bem desenvolvidos. O mundo tem um conceito perfeito, mas ele não é bem desenvolvido. O grande ponto com Guerra da Papola é que ele é uma ideia, o livro é uma ideia maravilhosa, mas a execução é bem fraca, é bem mediana. Eu não odiei Guerra da Papola. Não tem nada aqui pra você odiar. Talvez a Rin. Eu odiei bastante a Rin. Ela é bem insuportável. Mas, tirando isso, não tem nada aqui pra você odiar. Só que não tem nada aqui pra você amar também. E, voltando à nossa comparação com O Nome do Vento e O Termor do Sábio. Eu não tô gostando do Termor do Sábio. Eu tô mais ou menos na metade do livro e eu tô achando ele bem ruim. Só que eu tenho coisas que eu realmente não gosto nesse livro. E por isso eu acho ele ruim. Aqui não tem isso. Com exceção da protagonista, não tem nenhum defeito absurdo no livro que me faça odiar ele ou achar ele um livro ruim. Só que também não tem nada que faça eu achar ele bom. No fim do dia, Guerra da Papola era uma excelente ideia. De verdade. Tinha muito potencial aqui. A proposta do sistema de magia, a proposta do universo, a proposta de ser uma história sombria sobre as consequências da guerra, etc. é muito, muito, muito boa. E tem coisas aqui que não foram muito exploradas no gênero. Tinha muita coisa nova aqui que podia ter rendido uma boa história, uma boa narrativa, algo que ecoaria pelo gênero. Mas não é o caso. É só mais um livro de fantasia, com mais uma protagonista blindada pelo plot, com mais um monte de personagem secundário mal desenvolvido. No fim do dia, esse livro vai agradar quem curte um protagonista muito forte, que vai resolver tudo com a força do protagonismo, quem não liga para personagens secundários, quem não liga para a construção do mundo. Ou talvez só quem quer ler um livro de fantasia e não sabe bem o que pegar depois. Eu gostei do livro? Não. Eu odiei o livro? Também não. Esse é um livro ok, ele não é ruim, ele não é bom, ele não é particularmente memorável. Eu entendo por que ele é tão aclamado lá fora. Eu entendo que, de fato, ele faz coisas que outros livros do gênero não fazem. Mas ainda assim, embora eu entenda o hype, não é um livro que me pegou. A minha nota para Guerra da Papola são 3 estrelas de 5. E eu não sei muito bem como dizer isso. Apesar de eu não ter achado o livro incrível, eu tomei uma decisão que, olhando em retrospectiva, é extremamente questionável. Eu comprei o segundo livro por impulso, porque eu queria ver se melhorava. E eu olho pra ele na minha estante agora e eu não tenho nenhuma vontade de ler. Porque depois que eu terminei de ler e o fato de eu não ter gostado passou, que virou só mais um livro esquecível, a minha vontade de ler esse aqui passou também. Bem, decisões questionáveis à parte, essa foi a review, esse foi o vídeo. E se você gostou, deixa um like, se inscreva. Eu ainda não sei como faz isso. Um beijo.